E aí, pessoal, curtindo bastante aí esse finalzinho de semana? Como é que tem sido? Aqui muito sol, muito calor no Rio e esse lockdown aí, né, que não deixa a gente sair de casa para trabalhar. E a gente sabe que o agro não para. Enfim, estamos aqui hoje para o nosso 11º vídeo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tcharam! Quem já consultou aí, como evitar a queda de desempenho por estresse térmico no gado confinado, tá? Então, bora lá, nosso 11º vídeo. Tô tentando abrir aqui uma informação para vocês, a gente localizar lá no evento, tá? Então, ontem nós conversamos um pouquinho sobre a qualidade da água e a sua interferência aí no bem-estar e na produtividade dos animais. E hoje o nosso 11º vídeo falando um pouquinho sobre a queda de desempenho, né? Por ocasião aí do estresse térmico em gado confinado. Vamos lá então? Para quem não se lembra, eu sou a Raquel, tá? Educadora ambiental aí, bióloga e professora de biologia. E ela não é veterinária, não sou, mas estou aqui para a gente construir um grande futuro juntos. Então, bora lá. Quem é agro não tem preconceito. Vários arquivos aqui abertos. Tá. Então, o nosso artigo é mais uma vez do Giro do Boi. Então, a gente vê que se repete, né? É porque são as fontes mais confiáveis. Eu não vou ficar jogando dados aqui para vocês de sites que não apresentam confiabilidade ou que são muito parciais nas informações, né? Principalmente os sites controlados por aquela emissora que a gente já conhece. Então, gente, vamos lá, ver aí como é que a gente evita a queda do desempenho, né? Em ocasião do calor. Bora lá, nós estamos num país majoritariamente de clima tropical, né? Tropical aí, equatorial, então é quente pra caramba praticamente o ano inteiro. A gente tem que controlar bem esse fator para aumentar a produtividade, tá? Então, vamos lá, após o vídeo eu disponibilizo o link para vocês. Não tá dando para colocar o link clicável, mas joga lá na internet, copia e cola que vocês vão achar o artigo e depois eu vou, conforme prometido, eu tô fazendo 1001 coisas, tá? Estudos quantitativos, então assim, é muita coisa para quem trabalha sozinho, né? Mas vamos lá. Então, gente, vou lendo aqui o artigo e analisando com vocês, tá bem? O estresse térmico, ele é decorrente então do quê? A gente sabe que estresse é aquela situação que a gente não está confortável, né? É uma situação aí, uma sensação de desconforto, seja ele físico, mental, psicológico, emocional, né? E aqui no caso dos nossos bichinhos, aí é principalmente, né, o físico. Claro que também mexe com o mental ali do bicho, fica nervoso, né, irritado. Então, gente, esse desconforto, tá, em decorrência de um calor excessivo, como que eu tô passando aqui agora, nós cariocas aqui no Rio de Janeiro, tá brabo demais, tá, pleno outono. Então, é uma consequência aí do calor intenso, tá? E aí, gente, o que acontece, né, quando a gente tem esse calor intenso aí sobre os animais? Bem, a queda no desempenho, tá? Dos animais, especialmente os confinados, porque eles ficam ali numa densidade muito grande, né? É muita quantidade de animal para uma área, para uma determinada área. Então, gente, conforme diz aqui, a queda de desempenho dos animais confinados pode ser um grande problema, tá? Para aí os pecuaristas em determinadas regiões. Não vai ser tão intenso assim no sul, né? Porque o sul é de clima subtropical, mas atipicamente esse ano também tá bem quente lá, tá?
Então vai ser um grande problema onde? É em Rondônia, Tocantins, tá? Que tem aí clima equatorial, tropical úmido, né? Em estados aí como Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, a situação fica crítica mesmo, tá? É muito quente. Então, gente, se vocês, né, não tratarem aí essas oscilações na produtividade, então no tempo frio melhora, no tempo de calor piora. Vocês terão problemas, tá, na engorda, na produção de leite. Vai ter problemas se for muito quente em época de estação de monta, muitos abortos, tá? Então presta atenção aí. Vou ler aqui, tá? Caso as oscilações de produtividade não sejam detectadas ao longo da engorda, a surpresa negativa, então as perdas, né? Aí para os pecuaristas e as pecuaristas, pode vir ao final da operação, tá? Então, o que? Questão de lucro mesmo, tá? Então aí diminuir a lucratividade, aqui tá escrito, né? Com o recebimento dos dados de romaneio do lote abatido. Então vai ter perdas aí no final do processo, tá? Então, o giro do boi, trouxe um artigo, deixa eu ver de quanto que ele é aqui, se eu acho. É desse ano, tá? Perdão, de 2020. Eu tô crente que a gente tá em 2020, 2021, gente. Tô perdida aqui porque home office é uma coisa. Então, gente, Peraí. Então, aqui quem falou, né, quem deu a entrevista foi um engenheiro agrônomo, mestre e doutor em zootecnia e professor de climatologia zootécnica, né, influência do clima nas atividades biológicas dos animais. Bioclimatologia zootécnica é isso, tá? Influência do clima na fisiologia dos animais, tá? Então ele trabalha na Unesp, em Jaboticabal, São Paulo. Atenção, paulistas aí. Então ele explica, ele vem trazendo aqui no artigo, né, a posição dele, a explanação dele a respeito das consequências do estresse térmico. Então, para vocês, eu gosto de colocar as fontes para vocês verem que isso não é invenção, que isso é uma coisa que acontece. Tem estudos sérios aí, embasados, pessoas que estão há 10, 15, 20 anos observando, né, a influência dos fatores climáticos na produtividade, tá? E na sanidade dos animais. Então vamos lá. São as condições, vou ler aqui para vocês o que vem sendo explicado a respeito da influência do estresse térmico sobre a qualidade, né, de vida, consequentemente de produção dos seus animais. Olha só. São as condições de temperatura elevada, principalmente os níveis de radiação. Então, se o bicho fica lá exposto à luz solar, tá? No pasto, para quem aí não tem confinamento, que acabam alterando os parâmetros fisiológicos que refletem nos parâmetros de desempenho. O que é parâmetro fisiológico? Gente, a produção de leite, a engorda, né? A qualidade da carne, a vida do animal, a taxa de prenhez. Tudo isso são parâmetros fisiológicos que são muito influenciados pela questão das altas temperaturas. Então, o que acontece? Por que isso tudo ocorre? Porque quando está muito calor, os animais, eles são mamíferos como nós, né? Então, o comportamento é bem semelhante. O que eles vão fazer? Tá muito quente, o corpo fala, guarda energia. E durante o processo de ventilador de novo, durante o processo de digestão,
Por que a gente fica muito paradinho, a gente fica meio prostrado? Porque o corpo precisa de descanso, que ele gasta muita energia digerindo os alimentos, tá? Mas é meio paradoxal isso, ele gasta energia, tá gerando energia, é isso mesmo, tá? Então o corpo fica mais aquecido, né? Aí a gente tende a ficar mais quieto. Aí tem aquele famoso ditado aí do interior, né? Que acabou de comer, ficou fraquinho, ficou sentindo um calor, por quê? Porque é o corpo ali trabalhando, né? Para digerir aquele alimento, para formar ali o quê? Para formar as proteínas que são ali necessárias para o nosso corpo. Então ele destrói as proteínas dos alimentos para reconstruir proteínas que são ali, que fazem parte da formação do nosso corpo, tá? Isso que acontece. Então, se tiver muito quente, o bicho vai comer? Não vai. A gente, quando está muito quente, a gente come? A gente não quer saber de comida, a gente só quer saber de ingerir líquido para quê? Para o corpo resfriar, tá? E o animal, ele também vai comer menos, tá? Então ele vai passar a ingerir uma quantidade menor de alimentos, tá? E vai beber, né? Vai ingerir uma quantidade maior de água. Para quê? Para tentar resfriar o corpo, tá? Isso aí é um processo instintivo, tá? A gente faz isso, tá muito quente, a gente bebe água. Por que tu bebe água? É instintivo, a criança bebe, nem sabe por quê, porque eu tô com muito calor, né? Porque eu tô com muita sede. É um processo que o nosso corpo aí criou de defesa, né? De resfriamento. E aí, uma vez que o animal ingira mais água, mas ao mesmo tempo coma menos, o que acontece? Não tem tanto ali tijolo, né, entre aspas, para formar o corpo dele. Ele não vai engordar, ele não vai crescer, não vai produzir leite, gente. Não tem como. Não tem nutriente. Com o que ele vai produzir, não é mesmo? Então, esse aí, como vocês podem ver, é um problema bem, bem sério, né? Então, com isso, gente, o desempenho dos animais fica comprometido, tá? E não é pouco não, fica seriamente comprometido. Isso aí reflete no quê? No romaneio dele na hora do abate, né? Que é o desempenho aí em termos de carcaça, conforme explicado aqui no texto, tá? Sem contar aí os aspectos na classificação, tá? Do animal, da qualidade da carne e muitas outras coisas, tá? Então, o artigo ele tá aqui explicando pra gente, tô vendo se ele é muito longo, não, ele é curtinho, tá? Ele explica aqui pra gente quais são, né, as reações aí que ocorrem no corpo do animal que levam à alteração de comportamento e desempenho, tá? Então vamos ler aqui para a gente ver se bate com tudo que eu já falei. O animal, quando está sujeito a uma situação extremamente estressante, você não fica estressado quando está aí numa temperatura, vai numa sauna aí, 45, 50 graus, chega uma hora que dana, né? Dana a paciência, fica quente pra caraca. Então, quando o animal está sujeito a uma situação extremamente estressante, como essa que nós estamos relatando do quê? Do calor, tá? Inevitavelmente vai diminuir a atividade, porque ele não consegue, né, dissipar, perder a quantidade de calor que está ali no corpo dele, tá? Que é gerado via o metabolismo mesmo, a natureza ali, né, trabalhando, tá? Então, gente, ele começa a ficar mais lento, né, mais molinho, comer menos, para quê? Para ver se gera menos calor. Que quanto mais ele comer, mais calor o corpo vai gerar, que eu já expliquei para vocês lá da digestão. Então, gente, para que ele diminua esse calor interno, tá? O que vai acontecer? Ele vai comer menos. Então, expliquei isso para vocês. Eu nem li o artigo, tá? Eu tô lendo junto com vocês.
ele reduz o metabolismo com a menor ingestão de alimentos. E com isso, inevitavelmente aí, na hora do abate, né, a carcaça tem menos carne, tá? Então, se eu falei algum termo aqui, carcaça, carne, equivocado, me perdoe, porque conforme eu já expliquei, eu estou no início dos estudos. Então, apesar de ter conhecimento técnico, os termos, tem horas aí que eu vou patinar nos termos, tá? Da pecuária. Mas o início é assim mesmo. O importante é a gente passar uma mensagem correta, tá? Então, gente, continuando aqui, o doutor em zootecnia, ele indicou que o pecuarista presta atenção na dica, tá? E segue aí. Ah, mas eu só tenho 2 cabeças, só tenho 5. Calma, que se for o seu desejo, se você quiser, daqui a pouco você multiplica, tá? Agora a gente não consegue ganhar sem trabalhar. Isso aí não dá, tá? Ah, mas eu tenho pouco para investir. A gente começa com um pouquinho, e vai ganhando, e aí vai melhorando. É devagar mesmo, gente. Não adianta querer queimar a etapa, porque aí é o que eu expliquei ontem, você vai construir um castelo em base de areia, tá? Em solo arenoso e vai despencar, tá? Então é melhor subir devagarzinho e ficar lá no alto sempre, do que você subir muito rápido e tomar um tombo que nunca mais vai sair, né, lá do limbo, tá? Então, o doutor em zootecnia, ele indicou que o pecuarista deve tomar conhecimento de quando os extremos de temperatura acontecerão. Então, presta atenção, se você não tem sistema de resfriamento, não tem condições de fazer isso agora na sua propriedade, vive num lugar muito quente, atenção ao período. Já falei que vocês têm que ser meteorologistas. O que é isso? Vocês têm que ficar 24 horas por dia, né, tendo atenção nas mudanças climáticas, sabendo se vai chover, se vai fazer sol, máximo e mínimo previstos de temperatura. Tem que saber, porque senão vai ficar para trás. E isso é tecnologia? Tá? Você se informar, procurar saber o tempo, observar o comportamento de alguns tipos de animais, tá? Como as formigas, por exemplo, que a gente percebe ali claramente quando vai chover, mesmo que a previsão do tempo erre, mas as formigas, elas não mentem, tá? Quando vem chuva, as bichinhas começam a se armazenar alimentos, começam a se mexer ali de uma forma intensa, porque elas já detectam que está vindo alguma coisa. Então, gente, vocês precisam ficar de olho no tempo. Para quê? Para antecipar os problemas que podem vir aí, né, com o aumento extremo da temperatura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem dias, principalmente durante o mês de janeiro, que tá ali, aparece até um termômetrozinho lá, né? É marcado em vermelho, que indica, assim, dias de temperatura extrema. Então a gente já sabe que vai passar dos 40 graus. Existem diversos aí programas, aplicativos para celular que mostram, são gratuitos. Tem uns que tem a parte paga e gratuita, outros são somente pagos. Mas tem para todos os gostos aí. Claro que os que são pagos, geralmente eles têm uma precisão maior. Mas é melhor a gente saber 50% do que não saber nada, né? Então, se não está podendo comprar, usa o Climatempo mesmo, que é de graça aí do celular, tá? O importante é a gente, pelo menos, tentar prever com alguma antecipação algum efeito meteorológico aí que pode ter consequências graves, tá? Principalmente aí para o homem e para a mulher do campo, que dependem majoritariamente das condições ambientais para desempenharem os seus trabalhos com eficiência, tá? Então, o que está dizendo aqui? Deixa eu voltar aqui. Tem que prever, tá, esses problemas aí. Então, vou ler aqui
o que o nosso pesquisador aqui está dizendo, tá? Vou ler a fala dele. O caminho é a prevenção, porque depois que o animal já foi para o abate, não tem mais o que ser feito. Aí pesou, o que deu lá de arroba deu, não tem mais volta, tá? Então, a solução é você prevenir esses efeitos negativos, tá? Dessas condições aí de intensa radiação, né? Intenso calor e alta temperatura que é observado aí no Brasil durante algumas épocas do ano, principalmente durante primavera e verão, tá? Aí ele fala aqui que na região onde ele desenvolveu o trabalho, é muito importante que seja feita uma prevenção, na verdade no país inteiro, tá? Então, se nós sabemos que vamos ter condições de temperaturas muito elevadas, então se antecipadamente vocês já têm conhecimento que a temperatura vai se elevar, vocês têm que agir preventivamente, tá? Para evitar prejuízos aí na hora do romaneio. Então, gente, que tipo de prevenção? Eu já expliquei aqui, né, no manejo de pastagem, que vocês têm que ter aí árvores, tá, no pasto. Agora eu já não me recordo mais, porque eu tô montando umas planilhas aqui, mas se eu não me engano, é de 20 a 30 árvores por hectare, tá? Vê aí nos vídeos anteriores que tem falando sobre o sombreamento, que eu gravei sobre isso, tá? Então é importante que vocês tenham árvores, regiões de sombra, né? Eu falei aí no Põe o Seu Boi na Sombra e sombreamento de pastagens nos vídeos anteriores, que é muito importante para quê? Para a gente manter o animal ali com o mínimo de estresse térmico possível até eliminar, né? Porque as árvores, elas têm uma capacidade imensa de absorção desses raios. Então, se você ficar embaixo do pasto com guarda-chuvinha na mão, você vai sentir um calor tremendo, porque a radiação passa. Mas se você ficar embaixo de uma árvore, você sente um frescor delicioso, porque a radiação, parte dela é refletida e boa parte é absorvida pelas plantas, tá? Então vamos lá para a próxima parte aqui. O professor, seguindo, gente, que eu fico vendo aqui para ver se está muito longo. O professor da Unesp, ele detalhou, né, quais práticas aí, então, que entram na lista dessa prevenção. Então, como é que vocês vão prevenir isso, sabendo, né, que vai fazer muito calor? Como é que vocês vão prevenir o estresse térmico nos animais? O caminho básico é a fala dele, tá? Que deve ser seguido é você evitar que o animal tenha ganho em calor por radiação solar. Então, evitar que ele se aqueça, né? Por causa ali do calor, né? Então, para que vocês consigam fazer isso, deve oferecer ao animal que eu acabei de falar, áreas de sombreamento. Mas está confinado. Então, gente, trabalha aí alguma outra possibilidade, tá? Se for numa área, numa parte que tenha cobertura, cuidado com o tipo de material que você vai colocar, né? Para fazer o sombreamento, cuidado com telha de amianto, né? Tem que procurar um material que seja isolante térmico, tá? De preferência pintar essa parte aí de telhados, né? Da coloração branca, para quê? Para que a luz seja refletida, tá? Tem gente também que coloca materiais aí espelhados, porque reflete, né, a radiação solar. Então tem que trabalhar dessa forma. Se puder investir em resfriamento, aqueles ventiladores imensos, já, tudo bem. Sistema de aspersão de água sobre o dorso dos animais, tudo bem. Se não pode, trabalha da maneira que está podendo agora, tá? Mas não deixa de fazer alguma coisa para evitar
o agravamento dessa situação, tá? Mas o ideal mesmo é oferecer áreas de sombreamento naturais. Se não der, tudo bem, vai no artificial mesmo. Então, gente, se você consegue, fala aqui do professor, tá? Professor e pesquisador. Se você consegue oferecer estas áreas de sombreamento, o animal ele vai se proteger dessa radiação, né? Pode observar que numa pastagem, num dia de calor intenso, onde que os animais procuram ficar? Eles procuram ficar sempre em áreas próximas a árvores, né? Ou deitadinhos ali, quietinhos embaixo das árvores, tá? E com isso, evita-se uma sobrecarga de calor interno, tá? Dentro do organismo do animal. Se for muito intenso esse calor, para as fêmeas, pode aumentar a taxa de aborto, tá? E você não sabe o que está causando. E aí, é vermífugo, agora esqueci um antibiótico, é uma série de medicamentos que você não está trabalhando ali a causa real, que muitas vezes pode ser o quê? Temperatura. Então, gente, se você evitar essa sobrecarga de calor intenso no animal, né, ele vai poder ingerir uma quantidade maior de alimentos. Então, os animais que ficam aí no ambiente refrigerado, eles consomem mais alimentos, tá? Pensa você num dia frio, a gente não come mais? Então, e aí vai melhorar o que? O desempenho, vai engordar, né? A gente fica em casa no inverno só fazendo o quê? Comendo bastante alimento para gerar calor, para aquecer o corpo. E aí acaba o quê? Engordando, não tá fazendo movimento, não tá fazendo nada, tá em casa confinado, né? A mesma coisa funciona para o animal. Então, todas as pesquisas, elas foram feitas, gente, foram feitas até o momento, né, até o ano de 2020, elas têm indicado que esse é o principal passo para você melhorar aí, tá, a sua produtividade no que diz respeito ao estresse térmico. Então, seguindo, boa tarde para quem está assistindo, não consigo ver quem é, mas enfim. Estamos agora na metade aqui, né? Do artigo. Então, o pesquisador continua falando aqui, né? Que ele acredita que o episódio de temperaturas extremas possam ser mais recorrentes nos próximos anos, devido a que essas mudanças climáticas que nós estamos passando. Ah, mas é culpa do homem? Olha, gente, é o que a gente aprende na faculdade, mas sinceramente, né, assim, vou falar como pesquisadora, o que eu tenho pesquisado, investigado, estudado, eu tô sozinha, né, aqui, mas pelo que eu tenho analisado, não é culpa do homem, não, tá? A culpa do homem é pela poluição, pelas doenças respiratórias, pelas doenças aí que causam deformidades, que causam câncer, mas inclusive não só nos seres humanos, como também nos animais. Mas para mim, a principal causa aí é natural, sim, tá? Influência de estrelas, tá? De outras, da nossa galáxia. Enfim, uma série de coisas aí relacionadas à órbita do nosso planeta que tem influenciado aí o clima de modo mais intenso, tá? Então, os eventos climáticos, eles estão se tornando mais intensos, né? Mais recorrentes e ficarão cada vez mais, tá, intensos com o decorrer dos anos. Isso é o que mostra, assim, os dados de previsão, de acordo com o que a gente tem hoje, e aí faz uma estimativa para o futuro. Os dados estatísticos mostram que a probabilidade de que essa situação seja agravada são grandes, tá? E aí o que vai acontecer? Os animais, eles vão ficar mais expostos, tá, ao estresse térmico, né? E com uma maior frequência. Então, uma coisa aí que ele salienta, que os produtores, eles precisam ficar atentos, tá?
é que esses elevados níveis de radiação que chegam até o nosso planeta, né, são os fatores mais preocupantes aí em relação à saúde dos animais, tá? Então os animais têm que ficar protegidos. Então ele frisa aqui que o oferecimento de áreas de sombreamento é muito importante, tá? Para que o animal se proteja da radiação. Conforme eu falei para vocês, as árvores, elas absorvem a radiação, tá? Então, esse aí ele chama de um primeiro passo, né? Porque a temperatura do ar você não consegue alterar no confinamento aberto, né? No confinamento fechado dá, mas no confinamento aberto não tem como você controlar a temperatura do ar, né? Então tem que trabalhar aí mais essa parte do sombreamento. Então, seguindo aqui, se nós sabemos, ele encerra dizendo aqui que vamos ter eventos extremos com uma maior frequência, a gente tem que agir preventivamente. Como? Se for área aberta, investe no sombreamento, tá? Vamos seguindo, caminhando para o final. Então o agrônomo aqui, ele listou, né, o nosso querido aqui engenheiro agrônomo. Um abraço aí para os engenheiros e as engenheiras agrônomas que por acaso venham a assistir o nosso vídeo, né? Vocês são essenciais para a saúde do campo. Ele listou quais são as práticas, né, que adotadas aí no dia a dia, na lida do campo, podem ajudar o produtor a prever, né, a antecipar a chegada desse estresse térmico que não tem como impedir, ele vai chegar, né? Então, vamos lá. Leitura de coxo, tá? Mas o ponto principal aqui que ele chama é monitorar as condições meteorológicas que eu já falei para vocês. Então, estejam atentos ao comportamento dos animais, a língua para fora, salivação grossa, né? Não é aquela salivação muito líquida, aquela salivação que fica grossa, parece uma baba, né? Uma liga, ali fica aquela coisa babenta na boca do animal. Eles ficam ofegantes. Tem até um vídeo aí das vaquinhas mostrando elas em estresse térmico, né? Acho que é da Tech Milk, não sei. Tem aí um site que mostra, tá? Aí o bicho fica ofegante, fica inquieto, né? Não sossega. O calor, quem consegue sossegar? Sudorese, né? Então aquele transpiração excessiva, o corpo do animal fica muito quente. Atenção a essa leitura aí, tá? Comportamental. E principalmente o que? Um monitoramento meteorológico que eu já falei com vocês. Então, hoje em dia, aqui ele explica, e eu também já comentei, que esse monitoramento é simples, né? Antigamente o homem do campo sofria com isso, mas hoje esse monitoramento ele já está bem simples, tá? Então nós temos sensores aí que oferecem respostas em tempo real. De quê? Calma, gente. De como que está a radiação, a temperatura, a umidade do ar. Uma umidade muito alta, ainda que a temperatura não esteja tão alta assim, mas causa uma sensação térmica muito estressante. Então, se estiver 30 graus, mas uma umidade relativa do ar de 80 a 90, né? A saturação ali de vapor d'água, o animal não consegue perder calor, não consegue transpirar. Então, o mal é o mesmo, tá? Não necessariamente a sua temperatura está elevada. A sensação térmica também tem uma influência aí poderosa, tá? Então, seguindo aqui, com isso, né, ele segue aqui dizendo, associado à medida nos animais, como a leitura de coxo, que eu já falei, você vai poder então prever se a temperatura está afetando em termos de consumo
ou não, tá? Então, você tendo esses parâmetros anotados, temperatura, comportamento dos animais, previsão do tempo ali, do dia, o que aconteceu naquele dia, como que é a sua produção, né, sua produtividade em tempos de inverno, em tempos de verão, você consegue fazer um manejo legal aí, tá? E descobrir se está havendo alguma alteração no consumo devido a situações de estresse térmico ou não, tá? E aí, gente, quando você for fazer um novo trato aí, né, no campo, nos seus animais, baseado em tudo que você já anotou, já tem anotado, já sabe, já observou, já monitorou e já viu se é ou não padrão, né, aquele tipo de comportamento, a quantidade de produção que você tem, você já observou se aquilo se torna um padrão sazonal, né, de acordo com o clima, com as estações, os meses do ano. Baseado nisso tudo que você registra, você vai poder informar aí a quantidade de nutrientes, a quantidade de sombreamento que você vai trabalhar, tá? Seguindo aqui a quantidade de água disponível, tá? E hoje já existem muitos softwares, né, dessas empresas aí, startups agrícolas, as agrotechs, que elas trazem já softwares, né, aplicativos de celular, ou se quiser instalar no computador, que vocês controlam e monitoram muito bem todos esses dados, não precisa ficar anotando no caderninho. E não são muito caros, são aí a partir de R$90 por mês para você ter ali os seus dados todos atualizados, né? Que não precisa ter internet acessível todo dia. Você pode anotar os dados, eles ficam ali gravados, e quando você vai para um local que tem internet, os dados são automaticamente atualizados. É uma coisa assim magnífica, tá? Então, gente, seguindo aqui. Com isso, né, com tudo isso que eu citei aqui, você consegue economizar em termos de consumo de alimento. Então, se sabe que está um pouquinho mais quente e vão consumir menos, você não vai desperdiçar alimentos, né? Então, aqui, o que está dizendo? Que eu acabei de falar. Não adianta você colocar alimento no coxo se o animal está estressado, não vai ingerir. Além da perda que você já vai ter, né, do animal, ele está menos produtivo, você ainda vai perder na quantidade de insumo ou de suplementos que você adicionou ali e que são caros pra caraca, e você vai perder, né? Então, atenção com isso. Ó, você vai ter um prejuízo dobrado, além de não ter o desempenho esperado do animal, que eu acabei de falar, né? Você ainda vai estar jogando alimento fora. Então, gente, o ponto básico aqui para vocês é o que? É unir, né, todas essas leituras que eu acabei de falar, associado aí às informações meteorológicas. Então, comportamento dos animais, tá quente, não tô tendo como reverter isso, então presta atenção na quantidade de alimento disponibilizado. Não pode investir em refrigeração, tenta pelo menos mudar as telhas, tá? Se for aí um confinamento fechado, tenta colocar uma telha que não absorva tanto calor, materiais que sejam isolantes térmicos. Não posso comprar, é caro, tem como fazer em casa, busca tutoriais no YouTube, na internet que tem. Ah, mas não dá, fica tudo uma bosta. Vai testando. Se você não tem dinheiro, tem que botar as caras aí, gente, e ir testando. Eu não tenho dinheiro para editar os meus vídeos, tá? Profissionalmente. O que eu faço? Eu ponho as caras aqui e gravo do jeito que tá e todo mundo assiste. Entende? A gente tem que botar a mão na massa e fazer, tá? Senão não vai acontecer. Então, seguindo aqui para o último parágrafo. Ó, o pesquisador falou ainda a respeito de um estudo que foi desenvolvido numa propriedade agropastoril.
né? É a Pascoal Campanelli, tá? No interior aí de São Paulo. Com o uso de sombrite. O que é isso? Eu confesso que eu nunca ouvi falar, tá? Projetando que os resultados obtidos serão divisores de água para engorda intensiva. Então, quem tiver curiosidade, joga aí esse nome, Agropastoril Pascoal Campanelli, interior de São Paulo, uso de sombrite, para saber o que eles estão fazendo lá de projetos para melhorar essa questão do sombreamento, tá? Aí, mais uma vez, está escrito aqui, né? Esse é um projeto que está sendo aí, desenvolvido, né? E que vai projetar os resultados obtidos. Projetando que os resultados obtidos. Então, os resultados que eles vão obter através desse projeto aqui, eles serão divisores de água para engorda intensiva. Por quê? Porque ele quer provar aqui que com o uso desse sistema aí que ele colocou, mas pode ser até que seja eficiente, mas ele tem que comprovar, né? Então ele está fazendo um estudo e vai mostrar que isso aí vai gerar um ganho, uma lucratividade, que vai ser um divisor de águas na história aí de engorda intensiva, tá? Confinados, animais confinados. Então, para a gente terminar aí, daqui a pouco vamos partir para o nosso próximo vídeo, porque eu tô aí na maratona, tem que fazer 31 entregas em 31 dias. E como a gente tem uma série de coisas, de mentorias, de aulas, né, de curso, atualização, né, de dados, estudos quantitativos, qualitativos, pesquisas, tá difícil, ainda tem a lida diária de casa, né, então fica um pouquinho complicado, mas a gente fará essa entrega aí de 31 vídeos em 31 dias, tá? O AgroTech no mês de março. Então, bora lá, gente. Último parágrafo aqui. A estrutura montada, eu estou lendo uma fala de um pesquisador. Nesse confinamento, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores do mundo, tá? Esse sistema aqui de sombrite que ele fala. Os resultados que a gente vem obtendo, então ele fala um pouquinho dos resultados desse processo aqui, está dizendo que são extremamente satisfatórios. Nós tínhamos pesquisas anteriores que mostravam esse resultado como melhor ganho de peso dos animais quando é proporcionado a eles conforto térmico através de sombreamento. Então, gente, botou o boi na sombra é dinheiro, tá? Agora, o experimental dessa propriedade da Agropastoril Pascoal Campanelli, e eu tenho uma dificuldade com esses nomes italianos que é fogo, vem como divisor de água porque, olha a inovação, a estrutura é excepcional. Então pesquisa, gente, dá uma olhadinha na estrutura e tenta fazer semelhante aí na sua propriedade, se for do seu interesse, tá? E os resultados que eles vêm obtendo também são excepcionais. Mas está muito genérico. Entra lá, joga na internet, procura essa propriedade e vê o que eles estão fazendo, tá? Que aí você vai ter todo o procedimento técnico, as etapas, né? Investiga lá, dá uma olhada lá. Então aqui ele fala que estão em fase de análise e lapidação dos dados para jogar, né, para todo mundo aí, comunidade científica, pessoas interessadas, né? Então ele conclui dizendo que nas próximas semanas, isso da época que ele fez o estudo, eles estarão concluindo essas análises, provavelmente já concluíram, tá? Mostrando então o resultado em termos de desempenho. Então eles vão mostrar o quanto que esse sistema, né, gera de melhora no desempenho dos indicadores aí dos animais, seja ganho de peso, seja taxa de prenhez, seja redução de doenças, porque um animal menos estressado, ele fica menos sujeito a infecções por uma questão do sistema imune dele, né, estar trabalhando melhor. E aí o sistema imune precisa de proteína, né, para funcionar adequadamente, porque os anticorpos, eles são proteínas. Então, gente, ele vai mostrar aí, falei, né, ganho de peso,
lucratividade, que é o que interessa para vocês, né? Não adianta eu ficar falando aqui mil e uma coisa. Ah, que legal, o boizinho vai ficar fresquinho, feliz, se eu não trouxer uma coisa que seja aí, que venha trazer, agregar valor para vocês, né? Porque a gente não tá aqui para pregar que vocês fiquem criando boizinhos para ficar vendo eles passeando no pasto, porque é lindo demais. Vocês estão aqui, é um trabalho e vocês querem ter lucratividade com a atividade de vocês, né? Não tem nada errado nisso, né? A gente tem que parar com aquele negócio de biólogo romantizando a natureza, porque a natureza é o que é. Ela não precisa que a gente fique falando que é bonitinha, temos que tratar muito bem os animais. Mas existem os animais de abate, né, de corte, e não tem nada errado com isso, tá? Agora a gente tem que cuidar bem, respeitar, né? Praticar aí uma pecuária sustentável, socioambientalmente responsável, né? Humanizado, mas ter a consciência que esses animaizinhos estão aí para quê? Para nos alimentar, sim. E o que tem de mal nisso? Né? A Bíblia está aí para comprovar que nós temos, sim, o direito de nos alimentarmos dos animais, tá? Para mim chega a ser uma coisa sagrada, sabe? O bichinho, ele dá a sua vida para alimentar a nossa. O que há de errado nisso? Agora a gente tem que saber fazer de uma forma, né, que traga saúde, que trabalhe a questão do manejo, da sanidade do animal, e que também isso gere benefícios pra gente, né? Então, aí ele termina aqui dizendo, né, que os resultados são extremamente animadores, tá? E que vai ser aí um divisor de águas, então, para a pecuária aqui brasileira em termos de confinamento. Então, a gente fica de olho, não tenham medo do confinamento. Quem quer, não quer, não sei, tem pena ou culturalmente, continua no extensivo. Mas vamos fazer um teste aí de semi-confinamento, não sei. Estamos aí para ajudar vocês. E até breve, até o próximo vídeo.